A gente achava que um era um e o outro, mas podem ter relação os casos de um motorista de aplicativo assassinado a facadas e o outro que não se sabe o paradeiro ali na região metropolitana de Sorocaba desde ontem, está acompanhando, inclusive, né, desde o fim de semana, a Bianca Didoni, essas investigações, e ela está junto do delegado que preside esses inquéritos. Bianca. Exato, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente está aqui com o doutor Expedito Alves, o delegado de Mairinque, que veio aqui para a seccional de Sorocaba para apresentar 3 casos, na verdade, e 2 deles possivelmente podem sim estar relacionados, a polícia não descarta isso. Bom, vou entrevistar então o doutor, muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Bom, vamos começar falando do caso do Uber, do motorista de aplicativo, encontrado na semana passada numa estrada ali na Mário Covas, quilômetro 15, já sem vida. Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, a localização foi de apenas um cadáver, né? Não tínhamos identificação até então. Apenas um cadáver, sem qualquer documento, sem qualquer celular, nenhum pertence, inclusive descalço ele estava. Apenas no dia seguinte é que a família deu conta do desaparecimento de uma pessoa em Alumínio e lá registrou uma ocorrência em que conseguimos fazer esse vínculo e a família foi até o IML para reconhecer. Então, reconheceu ele como um motorista de aplicativo que teria desaparecido na segunda de manhã, em tese. O veículo que ele utilizava, né, um Fiat Mobi, foi localizado na quarta-feira em Itu, ou seja, são 3 cidades envolvidas, né, Alumínio, Mairinque e Itu. E lá em Itu, esse veículo estava parcialmente depenado, já sem rodas, sem som, sem alguns equipamentos internos, sem bateria. E isso chamou a atenção porque não sabíamos de onde seria a motivação possivelmente patrimonial, por ser motorista de aplicativo, e a mãe afirmar que ele é motorista de aplicativo. Enfim, ocorre que, com a obtenção do extrato bancário dele, observamos uma transação via Pix na madrugada da morte, para uma suspeita. Essa suspeita que não tem antecedentes criminais, mas que o namorado dela ostenta uma longa ficha criminal, mais de 19 anos de cadeia, né? Ele já teria cumprido crimes patrimoniais diversos, então isso nos acendeu um alerta. Possivelmente a conta é dela mesma, até porque esses bancos digitais, muitas vezes a gente vai atrás do titular da conta, mas é um laranja, é uma pessoa que alguém usou os dados para abrir a conta. Na primeira hipótese, pensamos nisso. Mas não, de fato, nós nos convencemos de que, até porque a região onde o veículo foi encontrado era próximo de familiares dessa suspeita. Então, no próprio final de semana, né, em 3 dias, nós conseguimos basicamente esclarecer do crime e pedir a decretação da prisão temporária desses 2. Ontem de manhã, efetuamos essa operação, cumprimos mandados de busca e apreensão na casa deles, na casa desse casal. Lá encontramos o casal que foi preso. Encontramos uma faca que pode ser utilizada no crime, mas isso vai depender de uma perícia para localizar eventual resquício de sangue. Encontramos também 2 aparelhos celulares dela, celulares esses que há conversas com esse Uber, né, com esse Armando. E aí, após presos, eles acabaram admitindo que de fato tem participação, né? Num primeiro momento, até agora, eles negaram que efetivamente mataram, mas confirmaram que o extorquiram porque já conheciam ele há 3 meses e que esse Uber, na verdade, ele não trabalhava como Uber para eles, mas prestava serviços de corrida fora do aplicativo, né, chamadas via WhatsApp, e que eles são envolvidos com o tráfico de drogas. Então, eventualmente, esse motorista de Uber também fazia transportes, sabia que ele fazia transportes e auferia certo valor. A partir daí, ela admitiu isso, ela confirmou que de fato foi ela que naquele dia atraiu ele para casa, e ela que forçou com que ele abrisse o celular, o aplicativo e fizesse essa transação bancária. Era tudo que ele tinha na conta, R$ 5.500. Confirmou que já gastou esse dinheiro nessa semana com drogas e outros supérfluos. É uma viciada contumaz, ele também, né, o casal. Há uma conotação pessoal, porque ela fala que conhecia esse Armando há 3 meses e que provavelmente no começo de janeiro, agora em dia 5 de janeiro, ele teria abusado sexualmente dela, ou tentado abusar sexualmente dela, enquanto ela estivesse
estava drogada, então ela queria se vingar dele. E a forma de se vingar seria contar para a família dele quem ele realmente era, que ele não era assim, tão puritano quanto ele pregava, mas que ela tentou obter vantagens. Então ela começou a extorquí-lo. Ela já tinha recebido certos valores em espécie, até que nesse dia, esse ultimato foi o Pix, e o Pix foi tudo o que tinha na conta. Mas, de fato, ainda não confirmaram que foram eles que mataram, né? Isso, como a prisão foi ontem, ainda tenho 30 dias, né, numa prisão temporária, um crime hediondo, eu tenho esse prazo ainda para juntar laudos, para conseguir degravação do aparelho celular, para fazer a quebra de sigilo bancário e, de fato, elucidar. Só fechar esses pontos, mas, assim, eu tenho certeza absoluta que foram eles. E no depoimento do homem, né? Nesse casal, o homem, ele tinha ciúmes? Como é que era essa relação? Ele denota um certo ciúme, mas ele, né, veja bem, é uma pessoa que metade da vida passou na cadeia. Tem 38 anos e 19 ficou preso. Ele mesmo fala que, né, ele usa a expressão, ele era um talarico, ele não era homem de verdade, ele mexeu com a mulher dos outros, o crime cobra mesmo, era isso que ele merecia. Então, embora ele não confirme que ele que matou, ele dá todas essas características, né? Nesse caso, doutor, existe a possibilidade de outras pessoas envolvidas? Não descarto pela questão do carro, né, ter sido levado até Itu. Então, pode ser que, após essa morte, eles já oferiram a renda deles, conseguiram os R$5.500, gastaram em drogas. E possivelmente deixaram nesse local um Itu e falaram para alguém, pode picar, desmontar esse carro. E quem foi desmontado, desmontou parcialmente, né? O carro conseguiu ser identificado. As placas estavam retiradas, mas estavam dentro do veículo. Foi fácil de identificar o veículo. Mas todos os pertences que eles conseguiram tirar, eles tiraram. Então, tem essa conotação patrimonial, né? Aí, ao final do inquérito, veremos se é uma questão, um crime de latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, uma questão patrimonial, ou uma questão pessoal, né? Porque ela fala essa questão de vingança por esse abuso sexual que não foi comprovado. Eu não acredito nessa tese. Agora, doutor, existe um outro caso, uma investigação que segue em andamento essa semana, no dia 20, o desaparecimento de um outro motorista de aplicativo, Cláudio José de Moraes, de 51 anos, que segue ainda desaparecido, mas o carro dele já foi localizado, identificado. Existe uma relação desse possível, a gente não sabe ainda se é um crime, né, porque ele ainda não foi localizado, desse casal que já está preso temporariamente com o motorista de aplicativo que está desaparecido? Não, eu não posso afirmar com certeza ainda, porque as investigações estão começando, mas eu não descarto essa hipótese. Não descarto por quê? Foi no mesmo bairro dos fatos. São dois Ubers, né? Em tese, assim chamado motorista de aplicativo. Os dois foram atraídos para fazerem corridas fora do aplicativo, né? Eles não estavam sendo monitorados pelo aplicativo. O que acontece? Às vezes a pessoa não usa o aplicativo de monitoramento, talvez para não pagar uma taxa, não sei a motivação fiscal, tributária, enfim, mas aí faz uma corrida particular via WhatsApp e aí ele está descoberto, né? Ele está sem monitoramento, ninguém sabe onde ele está. Nos dois casos foram assim, os dois casos foram atraídos via WhatsApp, então são semelhantes. No caso anterior, o carro foi encontrado parcialmente depenado. Nesse segundo, o carro foi encontrado carbonizado. No primeiro caso, foi até rápida a investigação, porque a família conseguiu ir até o banco e levantar as últimas movimentações financeiras, porque se dependesse de quebra de sigilo fiscal, ia demorar a questão de eu ajuizar, o juiz decidir, ia demorar mais alguns dias. Nesse segundo caso, e por quê? Porque o primeiro caso era um banco físico, em que ela foi até lá e conversou direto com o gerente, esposo, olha, meu filho foi morto, o carro dele foi encontrado todo destruído, eu preciso saber o que aconteceu no dia da morte. E o gerente forneceu para a mãe. Nesse segundo caso, não, esse segundo caso é um banco digital da vítima. E banco digital eu não tenho um prédio físico que a família possa. Então, de fato, nesse segundo eu ainda vou ter que fazer uma representação judicial. Haverá alguns dias ainda para que o banco nos forneça quais as últimas movimentações financeiras da vítima. Mas também, claro, não foi encontrado nenhum corpo, né, nem a... Opa, travou o sinal.
delegado Expedito, falando com a Bianca Didoni, doutor Expedito, delegado em Mairinque, que investiga a morte de um e o desaparecimento do outro. Os dois suspeitos presos podem ter relação também com o sumiço desse senhor, que só o carro foi encontrado, destruído por fogo, numa estrada rural, ali nas cercanias de Mairinque, Alumínio. Não há relação, mas proximidade. Será que nós estamos diante de dois crimes cometidos por esses dependentes químicos, drogados, com tendências seriais? Usavam dos serviços do primeiro, leve trás, talvez um chamego, ele ameaçado, ele sendo achacado, inclusive fez essa transferência para de Itacuja. Eles não confessam que o mataram, mas tudo leva a crer que sim. E depenaram o Fiat Mobi, roda, som, que tivesse ali, que pudesse ser trocado por entorpecentes. E o outro veículo abandonado, destruído, talvez o mesmo expediente executado. Esse homem foi assassinado. Eu vou contar para tua esposa, eu vou contar para tua família, eu vou te dedurar para os homens da lei, a tua casa vai cair, você está fazendo as coisas para nós, você está ligado com a gente umbilicalmente, você leva as burundangas para lá e para cá. Deu no que deu. Botou a mão no que fede, é difícil depois tirar essa nhaca. Ah, mas então você já está também condenando a vítima. A polícia tem a versão de quem o contratava e que pode ter o assassinado. Há muito ainda a ser descoberto nessas investigações. Doutor Expedito e todas as equipes, não só de Mairinque, mas certamente há o envolvimento de efetivo policial de Sorocaba nessas investigações e nós iremos a fundo